Seja muito bem-vindo aqui a mais um bloco aqui desse bate-papo incrível com o José Wilson Júnior, o mais conhecido como Ilcinho, e um cara incrível, ímpar, que está aqui inspirando, né, milhões de pessoas aqui, Brasil afora. E nesse bloco a gente vai falar um pouco a respeito desse evento, né, esse evento, a queda do Wilson durante um treino, e que desencadeou uma série de coisas na vida dele. E fala um pouco disso aí para mim, assim, qual que são as suas lembranças? Como é que foi isso aí? A imagem está tranquila, tá legal assim. Pode mandar brasa. Tá. Então, meu acidente foi num dia normal, uma rotina que eu tinha 12 anos, e eu saí para um treino rápido e técnico, e aí o pessoal tinha construído uma cerca de arame havia 2 dias. Então, era um lugar que a gente passava, que não existia aquela cerca, e o pessoal foi e fez uma nova cerca, mas sem nenhuma madeira no meio, nada, simplesmente esticou 4 fios de arame farpado de uma ponta na estrada da outra e sem sinalização alguma. Aí era um trecho que era uma descida e tal, e eu vim, era meio-dia, 1º de julho, um dia sem nenhuma nuvem e tal, e estava muito claro e eu acabei não vendo essa cerca. Eu só senti um tranco no meu braço e voei por cima da cerca, a bicicleta ficou para trás, e no que eu caí no chão, eu vi meus 2 pés enroscados na cerca. Aí eu falei, nossa, vou tirar os pés da cerca para me levantar. Quando eu tentei, não respondeu. Tentei 2, 3 vezes, não respondeu. Aí eu falei, nossa, eu vou ajudar com o braço. Tentei também 1, 2, 3 vezes, não respondeu. Aí foi o momento que eu falei, nossa, eu tô tetraplégico, num lugar remoto, numa trilha remota, sem celular, mas também não adiantava. E aí foi o momento que eu só podia contar com Deus. Eu falei, nossa, eu preciso que alguém me encontre aqui, só que as chances de passar alguém naquele lugar eram mínimas, que era uma trilha muito isolada mesmo. E eu estava lá caído sem nenhum movimento, sem nenhuma forma de comunicação à distância. E eu fiquei 40 minutos no chão sozinho, e foi onde, aos 40 minutos, eu escutei o barulho de uma moto vindo na minha direção. Ali foi a minha segunda chance, até o livro que você mesmo indicou, o cara fala que a vida é um bilhete premiado. E o meu bilhete premiado, por uma segunda vez, foi naquele momento. Quando eu escutei o barulho da moto vindo na minha direção, apesar de saber que eu estava tetraplégico, que era uma lesão seríssima, eu falei, não, daqui para frente vai ficar tudo bem, eu vou ser resgatado, eu vou voltar para minha casa, para minha família, e não importa se eu vou ficar o resto da minha vida numa cadeira de roda, numa cama, isso é detalhe, eu só queria voltar vivo. Ali naquela situação eu consegui enxergar o valor da vida, o que é você estar vivo. Então eu voltei para casa e desde então eu nunca pedi nada, eu só agradeci porque ter sido encontrado, o milagre da minha recuperação começou ali. Ter sido encontrado, eu estava com 2 vértebras é, quebradas em mais de 8 pedaços cada, então uma lesão muito grave que eu perdi todos os movimentos e a sensibilidade no ato, e dali para frente eu ficaria 22 dias na UTI, 7 dias em coma, 45 dias total no hospital, mas aos poucos a gente foi recuperando, voltei para casa, comecei minha rotina de atleta. Eu sempre falo que não, eu cheguei em casa e falei, não, agora é minha rotina, minha alimentação, minha dieta, é dormir 9 horas por noite, é o que eu sempre amei fazer. Eu competia não era para ganhar dos outros, era para ganhar de mim mesmo, é para forçar a minha evolução. Então, e fiz isso por 12 anos. Então, isso se tornou um hábito na minha vida. E quando eu cheguei do hospital, mesmo 22 quilos mais magro, perdi 1/3 do meu peso, ainda com só um movimento de um pé e uma perna. Eu falei, não, agora eu estou em casa, estou com a minha família, é a única coisa que eu tinha pedido para Deus, e agora é comigo, agora é minha rotina de atleta, e aí já fiz minhas planilhas, já fisioterapia 2 vezes ao dia, dieta, como eu falei, quantidade de sono para dormir, para recuperar, e aí eu fui recuperando. Até um dos meus treinadores falou, você tem que tirar o pé um pouco em relação aos treinos, porque você não é o atleta de alto rendimento que você era antes.
Só que é uma coisa muito difícil, tipo, isso faz parte de mim, é a minha filosofia de vida, e eu nunca vou deixar de ser atleta. Vou deixar de ser atleta quando eu morrer. Enquanto eu estiver aqui vivo, eu vou estar treinando, e é isso que é superior. Sem Deus a gente não é nada, mas essa questão da estrutura física que eu tinha, da capacidade física que eu tinha, esse preparo mental e emocional foi o que, sem dúvida, contribuiu muito para a minha recuperação e para que eu pudesse estar hoje aqui de pé e começando a pedalar e almejando uma recuperação total aí. Cara, incrível, incrível o seu relato, né? A clareza que você tem nas coisas e tudo. E, cara, me conta assim, qual foi o ponto? Porque assim é muito complicado. Eu trabalhei em CTI durante muitos anos e esses tipos de trauma, né, raquimedulares, eles são muito cheios de complicações na UTI, né? E por mais que, né, isso você estava vulnerável a isso, cara, você passou um tempo curto na UTI, foi para o quarto, e que momento, assim, ainda dentro do hospital, ainda naquele momento agudo, assim, que você percebeu, assim, o tamanho do desafio que estava na sua frente? Como foi isso, assim, sabe? Porque as fichas vão caindo por etapa, né, assim, e por mais que naquele momento ali do acidente você pensou, pô, tô tetraplégico, a coisa vai caindo. Que momento que você acha que foi assim a grande virada para você, assim, sei lá, conta para mim um pouco disso aí, dessa fase intra-hospitalar. Como é que foi essa gestão emocional disso aí, cara? Tá escutando aí? Travou? Deu uma cortada na pergunta aqui, mas eu acho que eu consigo. Deu. Eu acho que a questão que você quer é falar da experiência dentro do hospital, de quando eu retomei a consciência, é isso? Isso, no momento assim, um ponto de virada assim nessa fase aguda, sabe, todo aquele estresse, né, um monte de ficha caindo na sua cabeça ali, e que momento você falou assim, não, cara, agora é comigo mesmo, bateu no peito e foi para cima. Então, quando eu retomei a consciência na UTI, mais ou menos 10 dias depois, veio um médico e ele falou, a gente vai fazer um teste de sensibilidade em você. Ele veio com uma caneta, ele falou, você vai fechar o olho, eu vou colocar a caneta em várias partes do seu corpo e você vai me falar onde que eu estou colocando. Aí ele foi fazendo, eu fui acertando. Lógico, a sensibilidade em termos de frio, calor está alterado, a prova do toque ainda está alterada, mas eu conseguia acertar todo o teste. Às vezes ele não colocava a caneta e perguntava onde que está. Aí eu não, tipo, não estou sentindo em lugar nenhum. Aí eu acertei todo o teste. Aí o médico deu um ar assim de, nossa, que bom, né? E ali eu falei, não, eu não vou só voltar para casa vivo, não. Eu vou voltar para casa, vou voltar a andar e vou voltar a andar de bicicleta. Então ali naquele momento eu coloquei essa meta e eu usei essa questão desse teste da caneta para me dar a motivação que eu precisava. Eu falei, não, se eu estou sentindo a ponta de uma caneta, eu vou voltar a andar, vou voltar a pedalar. Então, ali, eu peguei e foquei nos treinos, ainda na UTI, sem nenhum movimento. Eu ficava imaginando os movimentos, eu falei, não, preciso treinar. Estou no hospital tal, e lembrava daquela cena do Lance, pedalando num rolo no hospital, fazendo tratamento de câncer, careca. E eu falei, nossa, quero fazer isso também. Quero fazer isso também, só que eu não tinha nenhum movimento, estava entubado, respirando com a ajuda de aparelhos e uma série de complicações. Mas aí eu tracei a minha primeira planilha de treino, vamos dizer assim. Eu comecei a desenvolver treinos mentais, comecei a imaginar o movimento como se eu estivesse numa academia fazendo um trabalho de força, ou como se eu estivesse fazendo alguns alongamentos. Então, a cada dia eu fazia essa série de exercícios e aos poucos, com 40 dias, começou a mexer um pouquinho. Aí eu falei, não, tá dando certo. Era uma coisa que eu já tinha estudado a teoria, como atleta eu tinha buscado e sempre busquei trabalhar essa questão do mental. E aí, quando eu vi que com 40 dias depois começou a dar resultado, eu falei, não, estou no caminho certo,
eu vou recuperar, se o meu pé voltou a mexer, a minha perna vai voltar, depois a outra vai voltar, depois os braços. E assim eu fui, de degrau em degrau, de passo em passo, eu fui recuperando e voltando aí para o que eu tô hoje. Mas essa experiência de hospital é uma experiência muito, muito difícil mesmo, você vê muita coisa. E uma das maiores lições foi ver que a vida é um sopro. Eu vi muita gente morrendo. E então a vida é um sopro. Se você está saudável, você tem que aproveitar e viver da maneira mais intensa, porque ninguém tem a garantia do amanhã. E quando você está no hospital, num ambiente desse, você vê diariamente as pessoas morrendo, você fala que você entende que a cama mais cara do mundo é a cama do hospital. Caraca, velho. Quanta lição assim. Tem uma questão também que eu gosto de contar, que o atleta, tipo, eu comecei a usar as dificuldades ao meu favor, eu desenvolvi uma coisa que eu falo que é acreditar na melhor das possibilidades. Eu posso ter 99 possibilidades negativas e posso ter uma possibilidade positiva. Se eu tiver uma positiva, eu me agarro a ela e uso 99. Isso eu aprendi mais ainda no hospital. Quando morrendo, eu falava, não, eu tô aqui, tô sem nenhum movimento, mas a minha doença depende de mim. E aquela doença daquela pessoa que se foi ontem, que se foi hoje. Então, eu comecei a usar isso a meu favor. A falar, não, o meu caso só depende de mim e é questão de tempo para que eu possa recuperar. E essa questão da possibilidade é uma coisa que eu aprendi muito com o esporte. Você está num Brasil Ride, por exemplo, você só tem um copo de água, um resto de água e você precisa percorrer 50 quilômetros. O que eu aprendi com a vida no esporte é que eu tenho que aprender a acreditar que aquele copo de água é o suficiente para que eu possa cumprir os 50 quilômetros restantes. Ao invés de falar que eu estou sem suplemento, minha perna está cansada, meu corpo está cansado, aí você está pegando as possibilidades negativas. Então, qualquer possibilidade mínima que seja positiva, eu aprendi a usar a meu favor e usar para alimentar essas questões emocionais e ir em frente. Então, foi isso que eu fiz. Usei esse ambiente hospitalar que é pesado a meu favor. E aí, quando veio vindo o resultado do pé, da perna, como eu falei, a motivação vai só aumentando e você vê que está no caminho certo, que está dando certo, e aí as coisas vão acontecendo. Cara, sensacional. Pô, parabéns. É incrível ver, assim, eu formei medicina em 2002, né? Então, as matérias iniciais de anatomia, até neurologia, a gente estudava isso, né? O neurônio, né? O sistema nervoso não se regenera. Isso era uma teoria antiga e que hoje caiu por terra, né? A questão da neuroplasticidade, a questão das redes neurais, a questão da visualização, né? Como forma de criar novas conexões de neurônios, hoje é uma realidade. E muito, muito legal você pegar isso, mesmo, né, sem ter uma formação acadêmica, vamos dizer assim, nessa área, e conseguir trabalhar isso na forma de um treino, cara. Muito genial, viu? Sim. Foi o que eu tive a sorte de ler alguns livros. No yoga eu aprendi muito essa questão de mentalizações, de você mandar energia. E realmente, no meu tratamento, no hospital de BH, que é um hospital referência aí mundial, lá me foi dito que neurônio não regenera. E aí eu peguei e falei, não, mas a minha lesão foi gravíssima e eu estou recuperando. Então, se eu estou recuperando, o meu está regenerando. E eu sempre acreditei muito nisso. E usei a meu favor. Então, tipo, eu dei as costas para o professor que estava falando isso e não acreditei naquela possibilidade porque eu acredito que neurônio regenera. O que aconteceu muito grave é que a coluna ela saiu do eixo dela. Então, não rompeu totalmente, mas também caracteriza como uma lesão completa, porque ela ficou totalmente comprimida. Então, por isso que eu já perdi todos os movimentos e a sensibilidade no ato. E eu fiquei por 7 dias. Eu fui operar no 7º dia. Então, todos os médicos que vinham o meu quadro falaram, não,
ele está com a medula completamente comprimida e por muitos dias. Então, é impossível ele recuperar, porque daquela parte da lesão para baixo, infelizmente, resposta física e de sensibilidade não vai acontecer. Porque você amarra a ponta do seu dedo e deixa 2 dias, o que acontece? Só para a galera dar uma ilustrada para a galera aí. Então, agora você imagina a medula, que é só neurônio, milhões de neurônios, e que leva a informação do cérebro para todo o seu corpo. Então, é muito sério, uma lesão muito grave mesmo, e que todos os médicos que olharam falaram, não, é impossível a essa lesão, e porque eu fui operar no 7º dia, porque aí eu tive essas complicações que você disse. Tive pneumonia, um monte de complicações e tal, e eles ficaram estudando o meu caso para ver qual seria a melhor cirurgia e tudo mais. Então, só que a cirurgia era só para o meu pescoço não ficar caído, e o médico disse isso. É só para o pescoço não ficar caído, porque em termos de lesão não vai mudar em nada o quadro dele. O quadro dele é de tetraplegia, irreversível, e o Wilson agora, a partir de agora, é aí em cima da cama, como vocês estão vendo. Só que, igual eu falei, você tem que tomar cuidado com o que você fala para um atleta. Se você fala alguma coisa positiva, ele vai agarrar naquela possibilidade e vai levar até as últimas consequências. Mas se você fala uma coisa negativa, aí que ele vai se empenhar mais ainda para provar para a pessoa que ele consegue, e que não é uma questão de ego, é uma questão de mostrar que quem define o nosso futuro são nossas atitudes, os nossos planos, as nossas metas e um plano superior. Não é alguém que vai falar e não, você dá um diagnóstico final. Isso pertence a Deus e a cada pessoa. Então, sempre trabalhei assim, sempre enxerguei tudo dessa forma, e foi assim que eu fui começando a ter essa recuperação aí surpreendente. Cara, incrível, né? As pessoas relacionam muito a fé com algo religioso, né, Ilse? E esquecem que a fé é simplesmente acreditar no invisível, né? E principalmente a fé em si próprio, né? Acho que falta muito isso nas pessoas hoje em dia. Sim, é isso. E uma das metas é levar as pessoas a essa reflexão, a essa introspecção, de olhar para dentro, de conseguir enxergar o seu valor, o seu potencial, a sua força. Porque é isso, quando você acredita em você e se apega melhor às possibilidades, mesmo que elas sejam mínimas, você consegue. E se você a cabeça, ou ela levanta o cara ou ela derruba. Então, hoje, muita gente está aí sem o norte, e muita gente está com uma série de problemas aí por causa disso, porque foge do controle a questão mental, e aí as coisas dão tudo errado. Pode ser uma pessoa mais saudável do mundo, mas se a cabeça não estiver boa, ela vai só decair. E então, na minha cabeça, até um amigo comentou, falou que na sua cabeça você nunca foi tetraplégico. E eu também, hoje eu olho para trás e eu estava sempre tão focado no objetivo. É uma coisa também que vem do esporte, você traçar um objetivo, uma meta, e só olhar para ela, só desistir dela quando você conseguir. Então, quando você está tão focado, você acaba que você não enxerga algumas dificuldades, você não enxerga o frio de uma chuva, você não enxerga os 150 quilômetros de um percurso. Você está trabalhando em função do seu objetivo, você está focado. Então, isso é o que o esporte te ajuda muito. E hoje, quando eu olho para trás e vejo fotos minhas com 42 quilos, sem nenhum movimento, hoje eu assusto. Mas lá naquela situação, eu estava tão focado, olhando para o futuro e repetindo para mim mesmo: estou curado, eu vou voltar, eu vou levantar dessa cama, que acaba que eu ignorei todas as questões que estavam acontecendo naquele momento. E então, essa foi uma outra questão, outra postura que o esporte me trouxe, e que me ajudou demais também, com certeza. Caramba. Porque se eu olhasse para frente, se eu olhasse para minha perna e falava: nossa, cadê o músculo daqui? Não tem músculo, é só pele e osso. E isso era o corpo inteiro, sem nenhum movimento. Eu poderia ter entrado na depressão e poderia ter falado: não, acabou para mim. Mas não, eu tracei metas, falei: eu vou andar em 7 meses. E eu andei em 7 meses, e eu vou voltar a andar de bicicleta, e eu estou voltando a andar de bicicleta.
E aí tem muitos projetos aí para o futuro, para que eu possa voltar na vida normal aí e fazer o que eu mais amava, que era treinar sério e competir de mountain bike. Que demais, cara, que demais. É colocar o foco na solução e não no problema, né? Me conta uma coisa É, aqui, assim, como que essa galera lá do Saara, né? Acho que é no Saara que você reabilitou, como que essa galera que te olhava de um jeito te olha hoje, cara? Fala assim, caramba, cara, como é que esse cara fez isso? então, é sempre recebo relatos assim. A semana passada mesmo um amigo falou: Wilson, me manda aquele vídeo lá do trailer lá que meu professor não está acreditando em mim aqui. Então é sempre assim, as pessoas olham os áudios iniciais e agora vê uma pessoa de pé. E semana passada mesmo eu tive na semana médica, a menina apresentou o estudo do meu caso, que ela está fazendo o estudo. E aí a médica veio para avaliar a apresentação dela e tal. E aí é sempre assim, nossa, mas ele está em pé aqui, como assim? Então, no geral é assim, no SARA eu já fui com quase um ano de lesão, então lá foi a cereja do bolo, vamos dizer assim, mas o trabalho maior foi feito aqui em casa, com os fisioterapeutas e com os amigos, com a família, e realmente lá no SARA é um andar com 80 pessoas com lesão medular e é muito raro ver alguém em pé naquele ambiente, ver alguém recuperando. Existem lesões e lesões, né? Você não pode comparar e Deus tem um plano para a vida de cada um, mas nas 6 semanas que eu fiquei lá, eu só vi eu e mais 2 pessoas em pé, o resto tudo em cadeira de roda. E com lesões, teoricamente, menos graves do que a minha. Então, os profissionais ficam sempre assim, olha para o exame, olha para o resultado, e aí dá aquela pesa e fala, nossa, mas como assim? É sempre assim. Sempre assim. Que massa, cara, que massa. Cara, para a gente fechar aqui, esse papo tá incrível. Por mim, a gente ficava aqui algumas horas ainda. Você está aí, né, nas vésperas da sua prova, né, tem gente chegando aí. A gente vai ter oportunidade de conversar inúmeras vezes, online, ao vivo. Fala um pouco desses projetos aqui agora, das palestras. Qual que é a grande mensagem que você quer levar? Cara, eu fico imaginando assim muita coisa, né? Você tem muita bagagem antes, né, de tudo isso. E agora, então, a forma de se encarar. É infinitas possibilidades aí, o conteúdo que você tem para trazer para o Brasil, né? Porque eu acho que o Brasil precisa disputar, né? O brasileiro ele está com foco no problema e você mostrou aí com suas palavras de que colocar o foco na solução, acreditar, né? Bater no peito e falar é comigo, tá faltando, eu acho, sabe, no nosso povo de forma geral. Então eu acredito que a sua mensagem vai ser muito positiva para a nossa nação, não só para o mundo do mountain bike. E faço questão de estar aí te ajudando e compartilhando contigo essa jornada, cara. Sim, não, bacana demais, sem dúvida é uma questão cultural, uma questão do brasileiro seríssima, e então é o que o Abraham Lincoln resume isso numa única frase que eu acho que lacra qualquer coisa nesse sentido. Ele fala que, é uma frase que fala: saiba que o campo da derrota não está povoado de fracassados, e sim de homens que tombaram antes de vencer. As pessoas tombam antes de vencer. Então, o Avancini tombou milhares de vezes antes de vencer. Então, a gente não tem essa cultura de você tentar errar, manter, persistir por 10, 20 anos. E, então, é uma questão de mostrar como que eu agi. A ideia base é isso: mostrar qual foi a minha postura diante de uma lesão gravíssima dessa e como que eu recuperei através da minha forma de enxergar as coisas, com muito trabalho, é o que eu sempre falo, né? 10% de inspiração, trabalho, e é isso. Então a gente vai levar essa mensagem aí para o máximo, para realmente fazer a diferença na vida das pessoas. Até uma questão que é bacana, que está sendo um trabalho muito gratificante, você dá uma palestra e ver que você está fazendo a diferença na vida das pessoas nesse sentido. Então,
a gratificação hoje é maior do que alguns títulos que eu conquistei e tudo mais, porque é um trabalho muito gratificante, estou gostando muito de fazer e que eu pretendo fazer aí pelo Brasil inteiro para que isso atinja o máximo de pessoas possível aí. Cara, é incrível. E sim, muito, muito obrigado mesmo. Cara, você pode contar comigo no nosso projeto aqui para amplificar a sua voz. É um prazer enorme, aprendi muito, tive muitos insights aqui, aprendizados, pontos que a gente muitas vezes passa batido, né? Eu, como médico, tive uma vivência trabalhando em hospital durante muitos anos e percebo que poucas pessoas realmente encaram, né, o espetáculo da vida como uma prova, né, de mountain bike. Tem altos, baixos, subidas, descidas, single tracks, lama, buraco, pedra, mas que o que importa é chegar na linha de chegada, é continuar batalhando, é persistir. E fico muito feliz que você está aí, cara, multiplicando essa mentalidade aí da persistência, da luta e da positividade. Conta sempre comigo aqui e quero te deixar esse espaço aqui para uma palavra final, porque quero te trazer aqui muitas vezes mais. Certo, agradeço demais aí a oportunidade. Sem dúvida vai ajudar muito a gente a levar essa mensagem. E é isso. É o que chama todos os projetos aí. É o que você precisa estar dentro de você, sempre ter. Você nasceu com isso. Deus já te colocou equipado de fábrica com tudo que você precisa. E é uma questão de persistir, de errar, de dar a volta por cima e de não desistir enquanto você não conseguir o seu objetivo. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar desse bloco aí. E é isso. Muito obrigado a todos aí. Ótimos treinos e até a próxima. Valeu, sim. Até mais, cara.